Os 50 anos de Pedrolina Silva estavam sendo os melhores da sua vida. Ela havia se divorciado do marido, decidiu retomar os estudos e se formou em assistência social. Além disso, também comprou o seu próprio apartamento sozinha. Almejando um futuro melhor, a recém-formada trabalhava todos os dias em uma rotina cansativa, até que, em um certo fim de semana, uma amiga a convidou para passar o domingo em um clube onde ela poderia relaxar e descansar da longa semana de trabalho. Acontece que, mesmo a Pedrolina aceitando o convite, ela não compareceu ao local combinado, já que algo entrou em seu caminho e a impediu de chegar. Infelizmente, o pior aconteceu com ela. E após o crime, muitas mulheres começaram a denunciar o mesmo homem por casos muito parecidos. No entanto, mesmo com todas as provas apontando para a mesma pessoa, o caso ganhou uma tremenda reviravolta, chocando a todos com o seu desfecho. Mas antes de acompanhar esse vídeo, eu vim aqui com a Elsa apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 200 casos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem de terça e sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se tem algum caso que você queira que eu traga aqui no canal e que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em um vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo! Pedrolina Silva tinha apenas 50 anos quando tudo aconteceu em setembro de 2019. Lina, como era chamada pelas amigas e pela família, era uma maranhense auxiliar de serviços gerais e morava havia cerca de 3 anos na quadra 3 do Paranoá Park, no Distrito Federal. A Pedrolina, na época do caso, era divorciada e mãe de um homem de 30 anos de idade, casado e morador de Ceilândia. Ela era funcionária de uma farmácia em Taguatinga Norte, porém não era isso que ela queria fazer para sempre. Com o sonho de subir mais alguns degraus no mercado de trabalho, a Lina voltou a estudar e começou a cursar a faculdade de serviço social. Durante a graduação, ela fez muitas amigas que compartilhavam da mesma história de superação da Lina. As mulheres, geralmente mais velhas, assim como a Pedrolina, estavam na faculdade para realizar os sonhos de longa data, após se separarem dos maridos e almejarem um futuro melhor. Todas tinham origens humildes, mas buscavam forças umas nas outras para seguir em frente com o curso. No início, a Pedrolina era muito tímida e reservada, mas ao decorrer do curso, a mulher de 50 anos já mostrava domínio e muito crescimento. Suas amigas contam que ela era muito esforçada, que nunca entregava nenhum trabalho ruim e tinha muita garra. Após se divorciar do marido, ainda durante o período da faculdade, ela conseguiu comprar um apartamento sozinha no Paranoá e aos poucos seus sonhos se realizavam. A Pedrolina dizia estar vivendo a melhor fase de sua vida, finalmente no controle da própria narrativa. Seus próximos planos eram comprar um carro e, quem sabe, se apaixonar de novo. A Lina sempre falava em viver um grande amor com um homem que a respeitasse por quem ela era. A Pedrolina era uma pessoa muito romântica e apaixonada pela vida. Quando não estava trabalhando ou estudando, ela gostava de sair com as amigas para beber cerveja e gostava muito de dançar. Além de tudo isso, a Lina era uma mulher muito consciente dos problemas que vivia em sociedade, principalmente a violência
violência contra a mulher. Na verdade, esse foi o tema do trabalho de conclusão de curso que ela apresentou na faculdade, a violência contra a mulher negra. O TCC foi apresentado no início de 2017. Ela trouxe o tema para nossa roda de conversa, sempre teve visão social e vocação para transformar a sociedade, afirmou a professora e orientadora do TCC. Apenas 2 meses após pegar as chaves do apartamento próprio, a Pedrolina já era querida pelos vizinhos, que a descreveram como uma pessoa muito amigável e trabalhadora, que não era muito de receber visitas e era bastante tranquila. Apesar das grandes conquistas, a Lina não teve a chance de viver muitos sonhos, como o de atuar como assistente social. Ela era recém-formada, mas não chegou a exercer a profissão, uma vez que a sua vida foi brutalmente interrompida pelo mesmo mal que a Pedrolina tanto lutava contra, o feminicídio. No dia 1º de setembro de 2019, após uma cansativa semana de trabalho, a Pedrolina aceitou o convite de uma amiga para passar o fim de semana em um clube. Essa amiga sabia que a Lina morava sozinha e passava muito tempo sem companhia. Por isso, decidiu convidá-la e até se ofereceu para ir buscá-la. Elas deveriam se encontrar em um ponto de ônibus na L4 Sul, para depois seguirem juntas de carro até o clube. A Pedrolina, então, teria que pegar um ônibus até esse ponto, e com medo de se atrasar, ela saiu cedo de casa, descendo da condução antes mesmo do horário combinado. Ela, então, avisou a amiga onde estava por meio de um áudio. Isso por volta das 10h15 da manhã do domingo. Por volta das 10h50, próximo ao horário combinado, a amiga passou de carro por lá e não a viu. Ela ligou 3 vezes para a Pedrolina, que não atendeu e nem respondeu às mensagens. O telefone dava que estava na caixa postal e depois constava que estava desligado. A amiga estranhou não ter encontrado a Lina, porém pensou que ela poderia ter desistido de última hora e não conseguiu avisar por falta de bateria. No entanto, ela não voltou para casa. A Pedrolina simplesmente desapareceu, deixando as suas amigas preocupadas. A preocupação aumentou quando, após 2 dias, ela ainda não havia aparecido. Por conta disso, amigos e familiares contactaram a polícia e também procuraram em hospitais. Uma cunhada da Pedrolina, desesperada com o sumiço, conseguiu rastrear o celular dela e a localização indicava que o aparelho estava dentro de um lago no Paranoá. Isso preocupou ainda mais os amigos e familiares. Então, os agentes da polícia iniciaram as buscas na margem desse rio. Na terça-feira, dia 3 de setembro, as amigas da Pedrolina, que faziam buscas pela cidade, avistaram um carro de bombeiros ao lado de um matagal, na frente de uma universidade. Elas decidiram seguir os policiais que adentravam a mata e lá, infelizmente, encontraram o corpo da Pedrolina, de bruços, apenas de calcinha e com uma camiseta manchada de sangue. Uma revista de conteúdo adulto foi encontrada ao lado do corpo, o que aumentou as suspeitas de uma possível relação não consentida. As investigações rapidamente se iniciaram e os policiais analisaram as imagens das câmeras de segurança na avenida de frente ao ponto onde a Pedrolina iria encontrar a amiga. As gravações mostram que, durante a manhã, um homem passa correndo em alta velocidade e sobe um barranco rumo ao ponto onde ela estava. Ele então a imobiliza e, mesmo a Pedrolina lutando contra ele, ela é rendida e arrastada até o matagal. Como as imagens estavam muito distantes, não foi possível identificar o suspeito. Porém, uma ligação anônima ajudou a polícia a localizá-lo. Na chamada, uma pessoa afirma que um homem chamado João Marcos Vassalo da Silva Pereira, de 20 anos na época, teria dito em conversas que, se a Pedrolina não fosse dele, não seria de mais ninguém.
A polícia, então, conseguiu chegar até esse homem, que estava desempregado, e um dia após a localização do corpo, o João confessou ter tirado a vida da Pedrolina. Em depoimento, ele afirmou que cometeu atos não consentidos com ela e que a seguiu após descer do ônibus que ambos estavam. Ele afirmou que pressionou o pescoço da vítima, mas a causa do óbito, na verdade, era uma perfuração de arma branca, o que era estranho. Quando os laudos saíram, apontaram que a causa foi esgorjamento, causado por um corte profundo na região do pescoço. O João já estava sendo procurado por um outro caso de tentativa de relações não consentidas, antes mesmo do corpo da Lina ser encontrado. Nesse caso, ocorrido no Lago Sul, o João Marcos Vassalo teria simulado estar armado para levar uma mulher para um matagal. Porém, ela conseguiu se desvencilhar dele. Depois pediu ajuda a um motorista que passava no local e conseguiu fugir. Após o João ser preso, a divulgação de suas fotos fez com que crescesse o número de mulheres que procuraram a delegacia para denunciá-lo. Pelo menos outras 4 mulheres relataram casos onde o homem tentou arrastá-las para o mato, da mesma forma que teria feito com a Pedrolina. Uma enfermeira de 32 anos disse que foi abordada no ponto de ônibus, porém ela conseguiu embarcar no coletivo antes de ser arrastada por ele. Já uma adolescente de 16 anos reconheceu o João por uma abordagem no mesmo dia em que a Pedrolina teve a vida ceifada. Cerca de 3 horas antes de atentar contra a adolescente, uma mulher de 18 anos também foi vítima dessas tentativas. As 4 mulheres foram abordadas em intervalos de poucas horas e todas reconheceram o João como o autor. Por conta de todos esses ataques, estava claro que o João Vassalo era o homem que tirou a vida da Pedrolina. Ele fez várias vítimas com o mesmo modus operandi, no mesmo local onde a Lina foi abordada, e havia também confessado o crime. Porém, pouco antes dos policiais o indiciarem pelo crime e ficarem aliviados em tirar o monstro que fez aquilo com a Pedrolina das ruas, algo curioso aconteceu. Após análises laboratoriais, os exames que deveriam comprovar que o material biológico colhido no corpo da Lina era do João não pertencia a ele. Os policiais, então, retomaram algumas fases da investigação e não ficaram satisfeitos com a confissão do homem. Por conta disso, novas provas surgiram, como quebras de sigilos telefônicos e outros exames de DNA, sugerindo que realmente ele não tinha cometido aquele crime. Ao ser questionado pela delegada sobre o porquê de ter assumido um crime que não cometeu, o João Marcos riu e disse: "Porque eu quis". No entanto, mesmo sendo inocente sobre o crime contra a Pedrolina, o João Vassalo continuou preso pelos outros crimes contra aquelas 4 mulheres. O caso foi para uma direção totalmente diferente quando, após quebras de sigilos telefônicos, a presença de um outro homem foi confirmada no local do crime na hora do acontecido. Seu nome é Rômulo Ramos Siqueira, de 24 anos, que trabalhava como vigilante no Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, próximo ao local onde a mulher foi encontrada. Diferente do João, que tinha passagens por tráfico, roubos e atos não consentidos, o Rômulo não tinha passagens pela polícia desde que completou a maioridade. Contudo, quando ele era adolescente, foi apreendido por algumas infrações, entre elas um homicídio. A autoria do crime foi comprovada quando os exames de material biológico saíram e batiam com os encontrados no corpo da Lina. O Rômulo foi preso no dia 17 de dezembro de 2019 e, em depoimento, ele confessou o crime. O homem disse que estava sob o efeito de entorpecentes no momento do ataque e confirmou que era ele quem apareceu nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança. Ele também afirmou que, após o caso,
trabalhou por mais 4 dias na empresa de limpeza, porém pediu licença e, após isso, se demitiu. Segundo o Rômulo, a sua intenção era apenas roubar o celular da Pedrolina, porém ela reagiu e então ele decidiu levá-la até o matagal para pegar o objeto. Porém, chegando lá, ele resolveu cometer os atos não consentidos e depois tirou a sua vida para encobrir esses crimes. A delegada do caso explicou que, para o autor carregar a vítima até aquele local, que era de difícil acesso, ele precisaria conhecer bem a área. Como trabalhava na região há 6 anos, tinha familiaridade. O Rômulo então foi denunciado pelos crimes de roubo, relações não consentidas e feminicídio. Sua condenação aconteceu no dia 20 de julho de 2022 e ele foi considerado pelo Tribunal do Júri de Brasília culpado pelos crimes qualificados como feminicídio, motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A pena ainda foi acentuada pelos crimes do roubo e de atos não consentidos. Rômulo Ramos Sequeira foi condenado a 39 anos de prisão em regime fechado. O próprio modo como executou os crimes e como agiu em seguida revelam algumas características negativas de personalidade, crueldade, frieza e ausência de remorso, descreveu o magistrado na sentença. No julgamento, o João afirmou que já conhecia a Pedrolina no Paranoá Park. No dia do crime, viu quando ela subiu em um ônibus e a seguiu. Quando desembarcou, o homem esperou para descer no ponto seguinte, mas depois retornou à parada onde ela estava. Rômulo Siqueira se aproveitou do momento de distração da mulher, que estava esperando uma amiga, e, com uma arma branca, fez com que ela fosse com ele até aquele matagal próximo. Após a condenação, o Rômulo, que já respondia preso ao processo, continuou detido. Uma familiar de Pedrolina disse que, mesmo após anos do crime, a família ainda não superou o ocorrido. De acordo com ela, o filho da Lina faz tratamento para tentar superar o trauma e que ver a condenação os conforta um pouco. Sob clima de emoção e revolta, a Pedrolina foi sepultada no cemitério de Taguatinga. O local estava repleto de flores e cartazes em protesto contra o caso. Muitos familiares passaram mal durante a cerimônia, como o filho e uma sobrinha da Pedrolina, que precisaram ser socorridos. Os presentes afirmaram que foi muito revoltante saber como a mulher perdeu a vida e que foi deixada pior do que um animal, uma vez que ela era muito trabalhadora e apenas estava indo se divertir. Eles soltaram balões brancos pedindo paz e justiça para as mulheres e também enfeitaram o túmulo da Pedrolina com flores. Um amigo próximo da Lina afirmou que, apesar do crime revoltante, ficam as lembranças boas da amiga. Pedrolina era gente fina, uma pessoa maravilhosa, com um sorriso lindo, muito especial, afirmou ele. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Pedrolina Silva foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!